Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Povo Escolhido. Hoje é dia de apresentar para vocês o já tradicional ranking anual de clubes brasileiros versão 2022. Como vocês sabem, essa é uma iniciativa do canal, digamos, inspirado no ranking da Folha de São Paulo. Folha que traz sempre um ranking extremamente bem intencionado e honesto, mas que incorre em certos erros crassos, ao meu ver. Erros esses que são inaceitáveis em qualquer ranking que se pretenda sério. E esse ranking meu, sim, é um ranking sério. Tenho certeza que vocês vão concordar com isso. Então vamos a ele, vou tentar fazer da melhor maneira possível e vamos tentar sanar esses erros crônicos da Folha de São Paulo e trazer, portanto, um ranking mais justo para vocês. Bom, e o que me incomoda no ranking da Folha de São Paulo? O ranking da Folha de São Paulo dá 70% do valor de um determinado título para o vice-campeão. Eu acho isso meio estúpido e vou explicar por quê. Imagine que você é campeão paulista e faça 10 pontos, por exemplo. Se você for vice-campeão paulista, pelo ranking da Folha, você faria 7. Ou seja, pela Folha de São Paulo, é melhor você ser vice duas vezes, fazer 7 mais 7, 14 pontos, do que ser campeão uma vez. Eu pergunto para vocês, o que vocês preferem? Serem campeões apenas uma vez ou vice duas vezes? Certamente vocês dirão que preferem ser campeão uma vez só. Vou mais longe, vocês preferem ser vice-campeão 3 vezes ou vocês preferem ser campeão uma vez? Aposto que vocês mais uma vez disseram que preferem ser campeão uma vez do que ser vice-campeão 3 vezes, né? Isso vale até 10 vezes. Ninguém quer ser vice-campeão 10 vezes. Você quer ser campeão uma vez, quer ter a glória de ser campeão. E, portanto, eu removi o valor dos vice-campeonatos do nosso ranking. Tá diferente do ranking da Folha. Aqui, vice-campeonato não pontua. Outra coisa que eu não gosto no ranking da Folha é o valor dado aos campeonatos estaduais. A Folha dá 10 pontos para o campeão paulista e 10 pontos também para o campeão carioca. Eu acho isso injusto. O campeonato paulista não só é mais difícil do que o campeonato carioca, como se você for ver ao longo da história, e os números mostram isso, eu vou mostrar isso para vocês, os times paulistas somados têm muito mais, os times paulistas somados têm muito mais títulos do que os times cariocas somados. Logo, é evidente que há um nível de dificuldade muito maior no Campeonato Paulista, ou seja, não dá para dar a mesma pontuação para o carioca e para o paulista. Me desculpem, não tem como. Isso eu vou ajustar como vou mostrar para vocês agora. Outro critério que precisa ser explicado é quais serão os títulos considerados aqui para o nosso ranking, né? Não é qualquer um. Então, vamos a eles. Vou mostrar para vocês isso aqui. Não sei se isso vai aparecer um quadro para vocês ou se vai aparecer aqui do meu lado enquanto eu falo, mas os títulos que entram no nosso ranking são os campeonatos estaduais, ou seja, o paulista, o carioca, o gaúcho, o mineiro. Aqueles que têm caráter nacional, desde os seus primórdios até hoje. Então, começa com o Rio-São Paulo, depois a Taça Brasil, o Roberto Gomes Pedrosa, o Campeonato Brasileiro, depois a Copa do Brasil. Por fim, a Libertadores, o Interclubes e o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Esses são os campeonatos que vão entrar no nosso ranking. Ah, mas e a Sula? Desculpa, a Sula não vai entrar. Tá? Eu, para ser bonzinho, no último ranking eu coloquei a Sula. Não dá. A Sula é a segunda divisão do Campeonato Sul-Americano. No Campeonato Brasileiro, se você escapar do rebaixamento, você praticamente garante vaga na Sula. A Sula não dá. A Sula é um campeonato horroroso, com times minúsculos, medíocres, não dá para computar, não vai entrar a Sula. Ah, e a Supercopa dos Campeões da Libertadores? Não, não vai entrar. E a Recopa Sul-Americana? Não, não vai entrar. E o Corinthians tem Recopa, poderia colocar Recopa. Não vou colocar Recopa, não acho certo. Não é título de primeira linha. E o Super Campeonato Brasileiro, que foi reinventado agora pela CBF? Não, não vai entrar. É título de segunda linha. Se eu fosse um oportunista, eu colocaria, porque em 1991 o Corinthians venceu o Flamengo. O Corinthians, campeão brasileiro de 90, enfrentou o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 90. Jogo único no Morumbi, 1-0 para o Corinthians, gol do Neto, Corinthians campeão. Mas não, não vou colocar, não sou oportunista, não é título de primeira linha. Mercosul, Comebol, etc., no mesmo pacote da Sula. Desculpa, não entra. E aquela Copa dos Campeões, vocês lembram da Copa dos Campeões? Tem gente que comemora a Copa dos Campeões, daqui a pouco vão somar isso daí como se fosse título brasileiro. A Copa dos Campeões era um quadrangular que a CBF organizava para poder dar uma vaga a mais para a Libertadores. Então acho que foi lá o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto do Campeonato Brasileiro, disputaram lá um quadrangular e o campeão conseguia a vaga para a Libertadores. Isso é título? Não, não é. Não entra aqui também. Só valem os títulos de primeira linha. Bom, essa tabela que eu mostro para vocês agora, enquanto eu vou falando, acho que vai aparecer aqui, eu montei com o intuito de mostrar para vocês como os times de São Paulo conquistam muito mais títulos do que os times do Rio de Janeiro. E que, portanto, não é justo que o Campeonato Paulista tenha o mesmo valor do Campeonato Carioca. Deem uma olhada. Vejam ali, Taça Brasil, Copa do Brasil, Robertão, Brasileiro, estão todos ali. Os times de São Paulo venceram 7 vezes a Taça Brasil contra uma dos times do Rio de Janeiro. Os times de São Paulo venceram 10 Copas do Brasil contra 6 do Rio.
3 Robertão contra 1 do Rio. 23 brasileiros contra 16. 10 Libertadores contra 4. 4 Interclubes contra 1 e 3 Mundial da FIFA contra 0. Ou seja, vejam à direita ali, do universo de um total de 125 títulos, os times de São Paulo venceram 60 e os times do Rio de Janeiro venceram 29. Ou seja, o Rio de Janeiro vence metade do que vencem os times de São Paulo. Isso tudo para mostrar para vocês o seguinte: não é justo que o Campeonato Carioca tenha o mesmo valor que o Campeonato Paulista, ok? Mas como eu sei que vai haver gritaria se eu der ao Campeonato Carioca metade do valor do Campeonato Paulista, eu fui muito legal e deixei o Campeonato Carioca valendo 7 pontos. Não é justo, mas estou deixando com 7 pontos. Então, vejam agora o valor dos estaduais ali, como vocês podem ver agora. O Campeonato Paulista vai valer 10 pontos, o Carioca vai valer 7 pontos, o Gaúcho vai valer 5 pontos e o Mineiro também vai valer 5 pontos. Dando sequência ali embaixo, o Rio-São Paulo vai valer 10 pontos, a Taça Brasil vai valer 10 pontos, a Copa do Brasil vai valer 15 pontos, o Robertão vai valer 20 pontos, o Campeonato Brasileiro vai valer 25 pontos. Por fim, a Libertadores vai valer 30, o mesmo valor do Interclubes, e o Mundial da FIFA vai valer 40 pontos. Esses, portanto, senhores, são os critérios do nosso ranking aqui. Bom, muito bom. Vamos começar então? Então vamos lá. No começo de tudo, eram os campeonatos estaduais. Haviam apenas os campeonatos estaduais. Então eu vou fazer o ranking numa ordem meio que cronológica, para vocês irem vendo como que se deu o desenvolvimento desses pontos todos, como foram as conquistas dos clubes brasileiros ao longo da história, para a gente podendo fazer esse ranking junto. Então eu vou começar pelos estaduais. Está aparecendo aí para vocês, então, portanto, o Corinthians em primeiro, com 30 conquistas estaduais, vezes 10 pontos do Campeonato Paulista, com 300 pontos. O Flamengo com 37 títulos do Campeonato Carioca, vezes 7 pontos, com 259, e assim por diante. O Palmeiras em terceiro, o Atlético Mineiro aparecendo em quarto, o Atlético tem 47 títulos em Minas. O Inter, Fluminense, o Santos, o São Paulo, o Grêmio, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, todos aí com as suas devidas pontuações. Isso apenas levando-se em conta os campeonatos estaduais, já atualizado com os 24 títulos do Palmeiras, com os 47 do Atlético Mineiro, com os 32 do Fluminense e com os 41 do Grêmio, títulos conquistados esse ano, ok? Então vamos seguir agora. Agora eu vou colocar o torneio que veio depois, o torneio Rio-São Paulo. E agora aquele momento que mineiros e gaúchos reclamam, falam, pô, não é justo colocar Rio-São Paulo, nós não jogamos Rio-São Paulo. É verdade, mas é a vida, não tem o que fazer. O Rio-São Paulo, durante muito tempo, foi um título muito importante e tinha um caráter de campeonato nacional. Era um tiratema entre os times de São Paulo e os times do Rio. Naquela época, infelizmente, é verdade, não se dava muita bola para o que se passava em Minas Gerais, para o que se passava no Rio Grande do Sul, o que, é claro, é extremamente injusto, mas era assim que as coisas eram. E o Campeonato Rio-São Paulo foi, sim, um torneio extremamente importante na história dos times do Rio de São Paulo. Então vamos ver o que acontece agora quando eu coloco o Rio-São Paulo. Vejam lá a segunda coluna, o Corinthians com 5 títulos, o Palmeiras com 5 títulos, o Santos com 5 títulos. Flamengo com apenas 1, Fluminense com 2, São Paulo com 1, o Vasco com 3 e o Botafogo, maior campeão no Rio de Janeiro do Rio São Paulo, com 4 títulos. Vezes 10 pontos, que é o que vale o torneio Rio São Paulo, está lá a pontuação de todos eles e o total. Ou seja, depois de estaduais e Rio São Paulo, como vocês podem ver, o Corinthians, claro, justo, maior campeão paulista e maior campeão do Rio São Paulo na frente, seguido por Palmeiras, Santos e Flamengo. Peço para vocês nesse momento que prestem atenção desses 4 primeiros ali. Vocês vão entender mais para frente o que eu quero dizer. Mas vamos seguir. Vamos dar sequência agora. Depois do Rio São Paulo surge a Taça Brasil. A Taça Brasil surge como o primeiro campeonato nacional, digamos assim, né? Todos os clubes do Brasil poderiam disputar, todos entre aspas, né? Porque ia apenas o campeão de cada estado. Caso o campeão anterior fosse de um determinado estado, poderia ir um outro representante também. Então, por exemplo, se o Palmeiras já era o campeão, se o Santos fosse campeão, o Palmeiras jogaria e o Santos também. Aliás, de São Paulo, apenas Santos e Palmeiras jogaram a Taça Brasil. Corinthians e São Paulo sequer disputaram a Taça Brasil. Que campeonato brasileiro é esse que sequer tem Corinthians e São Paulo jogando? E por quê? Porque naquela época São Palmeiras e o Santos dominavam o Campeonato Paulista, justo. Mas a verdade é uma só. A Taça Brasil, por mais que seja uma iniciativa legal, era um torneiozinho bem safado. Bem safado. Palmeiras foi campeão da Taça Brasil em 1960, fazendo 4 jogos. Já entrava na semifinal. Não dá para dar um peso muito grande, né? Não dá para comparar com o Robertão, não dá para comparar com o Campeonato Brasileiro. Hoje, de maneira oportunista, somam todos os títulos nacionais como se tudo fosse Campeonato Brasileiro.
é uma afronta à memória de todos aqueles que acompanham o futebol brasileiro desde sempre. Não é justo, não é verdade, mas aqui a gente trata de separar as coisas e colocar os pingos nos is. Então agora vamos ver como é que fica o nosso ranking agora entrando a Taça Brasil. Entrando a Taça Brasil, nós temos o Corinthians, que nunca foi campeão ali, continua em primeiro. O Santos, com 5 conquistas, assume o segundo lugar no ranking. Palmeiras cai para terceiro com 2 Taça Brasil. E só lá embaixo vocês vão ver o Cruzeiro venceu uma vez e o Botafogo venceu uma vez. Ou seja, senhores, em final dos anos 50, começo dos 60, fazendo um ranking do Campeonato Brasileiro, tínhamos quem? O Corinthians em primeiro, justo. Maior campeão paulista, maior campeão do Rio São Paulo. Não conseguimos nenhuma Taça Brasil, mas o Corinthians segue em primeiro ali no ranking. Peço que mais uma vez vocês prestem atenção naquilo que eu falei. Notem quem são os 4 primeiros. Os 4 primeiros continuam sendo os 4 primeiros. Vamos dar sequência agora. Depois da Taça Brasil, surge o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o famoso Robertão. O Robertão já é diferente. O Robertão já não é tão tosco assim igual a Taça Brasil. Para mais um exemplo, mais uma vez com o Palmeiras, campeão em 67. Palmeiras em 67 fez 14 jogos na primeira fase. Depois teve a segunda, olha que legal. Eram 2 grupos, era um de 7 e um de 8. Não sei porquê. Mas enfim, era um grupo com 8 times, um grupo com 7. Mas todo mundo jogava contra todo mundo. E o campeão e o vice de cada grupo se classificavam para a semifinal. Semifinal, 2 jogos? Não. Um quadrangular semifinal. E nesse ano, em 67, se classificaram Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Internacional. Ou seja, o Corinthians jogou com o Palmeiras 2 vezes ida e volta. O Corinthians jogou com o Grêmio 2 vezes em São Paulo, em Porto Alegre, com o Inter 2 vezes, e Palmeiras e Inter, Palmeiras e Grêmio a mesma coisa. Ou seja, já era um campeonato legal. Não foi uma coisa conquistada em 4 jogos. E é por isso que o Robertão tem um valor maior. Vamos ver o que acontece agora quando a gente coloca o Robertão no nosso ranking. Tá lá, o Corinthians continua 0. O Corinthians nunca venceu o Robertão. Palmeiras mais uma vez venceu 2 vezes. O Santos uma vez. E o Fluminense apenas uma vez. Computados todos, isso multiplicado por 20, o valor do Robertão 20 pontos. Justo, vale mais do que Taça Brasil. Corinthians segue em primeiro, mas agora empatado com o Palmeiras. O Santos colado ali em 340. Flamengo um pouco longe, com 269. Mas notem mais uma vez, senhores, quem são os 4 primeiros. Notem como isso vem de longa data, né? E vocês vão entender no final o que eu quero dizer. Portanto, tá aí. Esse é o resultado do nosso ranking até o Robertão. Vamos dar sequência agora, porque entra o Campeonato Brasileiro. Aparece finalmente o Campeonato Brasileiro de Futebol, valendo 25, já valendo um pouquinho mais que o Robertão, começando em 1971. Então vamos lá, agora temos a tabela, incluindo o Campeonato Brasileiro. Como vocês podem ver, o Corinthians com 7 títulos, o Palmeiras com 7, Flamengo com 8, Santos com 2, São Paulo com 6, Fluminense com 3, Inter com 3, Vasco com 4, Atlético Mineiro com 2, Cruzeiro com 3, Grêmio com 2 e Botafogo com 1. Isso tudo multiplicado por 25 e somamos lá do lado os totais, o ranking, portanto, somados todos esses títulos até agora, continuamos tendo o Corinthians em primeiro, o Palmeiras empatado junto com o Corinthians em primeiro, o Flamengo agora assume a segunda posição, passa o Santos, claro, o Flamengo com 8 títulos brasileiros contra 2 o Santos, o Flamengo ultrapassa o Santos. Notem como os 4 primeiros colocados continuam sendo os mesmos. Agora, senhores, vamos colocar a Copa do Brasil e vamos ver o que acontece quando a gente coloca a Copa do Brasil no nosso ranking. Copa do Brasil que vai valer 15 pontos. Tá lá, Copa do Brasil. Palmeiras com 4, Corinthians com 3, Flamengo com 4, Santos com 1, Cruzeiro, maior campeão, com 6, o Grêmio logo atrás com 5 e todos os outros listados lá, como vocês podem ver. Multiplicados os pontos, o Palmeiras agora lidera o nosso ranking. Justo. Palmeiras que é campeão de todos os campeonatos que nós falamos até aqui, né? Palmeiras tem estaduais, é o segundo maior campeão paulista, é o maior campeão do Rio São Paulo, tem 2 Taça Brasil, é o maior campeão do Robertão e tá ali empatado com o Corinthians atrás do Flamengo como os maiores campeões do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras também com 4 Copas do Brasil, perde do Grêmio e do Cruzeiro, é verdade, empata com o Flamengo, mas campeoníssimo, não há como negar. A gloriosa Sociedade Esportiva Palmeiras, portanto, até esse momento aqui, liderando o nosso ranking. Isso encerra todos os campeonatos que temos nacionais, né? Estaduais, Rio São Paulo, Taça Brasil, Robertão, Brasileiro e Copa do Brasil. Agora vão entrar os títulos internacionais, ou seja, vai entrar a Libertadores e os mundiais, né? O Interclubes e o Mundial da FIFA. Vamos ver o que acontece agora quando a gente coloca a Libertadores no nosso ranking. Tá lá. E o Palmeiras dispara. Palmeiras com 3, o Flamengo também com 3, deixando o Corinthians com apenas uma para trás. O Corinthians cai para a terceira posição.
O Santos agora é o quarto. Notem, senhores, mais uma vez, vejam quem são os 4 primeiros, né? Parece que desde os primórdios é assim que as coisas são. Tem gente que tenta contar uma história diferente, vamos falar disso no final, mas os números são aí, não dá para brigar, né? Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Santos foram durante praticamente toda a história do futebol brasileiro os maiores campeões do futebol brasileiro. Isso se reflete nos números que vocês estão vendo agora, né? Então, portanto, incluindo a Taça Libertadores, isso é o que acontece com o nosso ranking agora. Palmeiras bem na frente, Flamengo em segundo, Corinthians colado no Flamengo e o Santos ficando um pouquinho para trás, apesar de ser tricampeão, né? Muito bom. Vamos ver o que acontece agora quando a gente coloca o Mundial Interclubes no nosso ranking. Tá lá o Interclubes. E o Palmeiras não tem, pela primeira vez o Palmeiras não pontua. Já é um bordão, o Palmeiras não tem Mundial, todos sabem disso. Flamengo com 1 Interclubes, Corinthians não tem um Interclubes. O Santos com 2, São Paulo com 2 e o Grêmio com 1. Esses são os times que vão pontuar. E agora vejam como fica a nossa tabela final, a pontuação final. O Flamengo encosta agora no Palmeiras, né? O Flamengo foi campeão do Interclubes em 81. Encostou ali, o Corinthians continua com 600, não mudou nada. E o Santos já deu mais uma encostada também no Corinthians. Notem como o São Paulo ainda não foi capaz de entrar entre os 4. Né? Diferente do que os São Paulinos gostam de dizer, que o São Paulo é o maior campeão do Brasil. Nunca foi. E o ranking, conforme eu vou mostrando para vocês, prova isso. Mas vamos ver o que acontece agora quando a gente coloca o Mundial de Clubes da FIFA. Eita nós, olha lá, puta que pariu, mudou o ranking outra vez, senhores. Sensacional. O Corinthians assume a ponta mais uma vez, porque o Corinthians faz incríveis 80 pontos. Corinthians bicampeão mundial, os 2 mundiais da FIFA. É diferente de um joguinho só lá e um aqui, né? Premiação do ganhar o Toyota, quem joga melhor. Sem tirar o mérito, eu acho o Interclubes muito legal. Mas o Mundial tem que valer mais. Muita gente entrava aqui e falava, mas tem que valer igual. Não, não tem que valer igual. O Interclubes era um jogo só. O Mundial de Clubes da FIFA tem times do mundo inteiro, por mais que você ache que os times do mundo inteiro não valham porra nenhuma, mas são times do mundo inteiro. É um campeonato mundial. O Corinthians, quando foi campeão em 2000, jogou contra um time da Ásia, o Al Nassr, jogou contra um time da África, o Raja Casablanca, contra o Real Madrid e fez a final contra o Vasco. Ou seja, o Corinthians fez 4 jogos para ser campeão mundial no ano 2000. E mais 2 depois, em 2012, quando o Corinthians vence o Chelsea na final, mas na semifinal o Corinthians joga contra o Al Ahly também do Egito. Ou seja, era um campeonato mundial, diferente do que era o Interclubes, né? Portanto, nada mais justo que o Mundial valha mais do que o Interclubes. E aí o Corinthians assume mais uma vez a ponta. O Corinthians com 180 pontos, deixando o Palmeiras em segundo com 675. Falei 680, né, o Corinthians. Palmeiras com 675. O Flamengo com 649. E agora, finalmente, o São Paulo passa o Santos, porque o São Paulo tem um Mundial em 2005. São Paulo agora está entre os 4 times brasileiros mais vencedores da história. Mas o nosso ranking não acaba aí, senhores. E por que o nosso ranking não acaba aí? Porque teve uma coisa que o pessoal brigou comigo e eu dei razão. Os rebaixamentos têm que ser levados em consideração. Não é justo que times sejam rebaixados e não percam ponto. E eu concordei com isso. Então, vamos ver o que acontece quando a gente leva em consideração rebaixamentos. Se você levar em conta os rebaixamentos, o Corinthians vão perder 10 pontos, tá? O critério para rebaixamento é menos 10 pontos para quem é rebaixado. Então, o Corinthians rebaixado em 2007 perde 10 pontos. O Palmeiras 2 vezes rebaixado perde 20. O Flamengo não foi rebaixado. O São Paulo foi rebaixado, sim senhor, no Campeonato Paulista de 1990, uma façanha, uma coisa vergonhosa, que os São Paulinos hoje de maneira vexatória e constrangedora tentam apagar, tentam negar, falar que não, que o regulamento permitia. Permitia, você rebaixava e depois você subia, mas é isso, caíram. O Grêmio com 3 rebaixamentos perde 30 pontos. Cruzeiro perde 10. Não, é isso. Cruzeiro perde 10, o Inter perde 10, o Fluminense perde 20, Atlético perde 10, o Vasco perde incríveis 40 pontos que fizeram com o Vasco e o Botafogo perde 30. Portanto, a classificação final do nosso ranking fica como vocês podem ver ali. O Corinthians em primeiro com 670 pontos, Palmeiras em segundo com 655, Flamengo colado no Palmeiras com 649, e o São Paulo com 560 com o Santos ali encostadinho, né? E é isso, senhores. É isso. A pontuação é essa. Foi o mais justo que eu podia ter sido. Espero que vocês tenham gostado. Ah, detalhe importante. O Flamengo ainda pode ser campeão mundial esse ano. Não sei quando será o campeonato, se é que vai ter, se já mudou a fórmula de disputa ou não, mas o Flamengo, campeão da Libertadores, vai jogar, teoricamente, o campeonato mundial. Ou seja, se o Flamengo vencer o campeonato mundial, eu volto aqui para atualizar essa pontuação, ok?
Como disse anteriormente, algumas conclusões podem ser tiradas desse ranking, né? Eu mostro o ranking desde sempre, desde o começo, desde os primórdios do futebol brasileiro. E desde o começo vocês viram Corinthians, Palmeiras, Santos e Flamengo disputando as primeiras posições, porque são de fato os maiores campeões do Brasil. O São Paulo depois passou o Santos aqui no final, mas você vê que está ali pau a pau. São muito parecidos os títulos do São Paulo com o Santos, mas são esses daí, sem dúvida, os 5 maiores campeões do Brasil, né? Destaque para o Grêmio, que dos demais times, é o que está em primeiro, seguido pelo Cruzeiro. São times que têm Libertadores, têm muitas Copas do Brasil, também ganharam o Campeonato Brasileiro, isso faz a diferença. O Inter vem logo atrás do Cruzeiro. O Fluminense, com 334 pontos, fica em 13º lugar. O Atlético Mineiro, com as conquistas do ano passado, deu uma subidinha, está em 335 pontos, e deixou para trás o Vasco, que despencou, né? O Vasco dos anos para cá, de uns 20 anos para cá, lamentável o que fizeram com o Vasco. O Vasco é o vice-lanterna do nosso ranking, que tem em último lugar o Botafogo. O glorioso Botafogo, com apenas 192 pontos. E é isso aí, senhores. Espero que vocês tenham gostado. Não adianta ficar bravo com o fato do Corinthians estar em primeiro. É simplesmente o maior campeão do Brasil, é o maior campeão paulista, é o maior campeão do Rio-São Paulo, é 7 vezes campeão brasileiro, é tricampeão da Copa do Brasil, é campeão da Libertadores, é bicampeão mundial. Não dá para brigar com o número, tá? Os números são esses, os critérios são esses, e no ano que vem a gente volta com o nosso ranking atualizado de 2023, beleza? Abraço a todos e vai Corinthians!